Olá, turma, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo programático, que está no capítulo 4, Química das Células, com o assunto de proteínas. Esse assunto, na realidade, ele está dentro do grupo das substâncias orgânicas, né? Nós estudamos os carboidratos, os lipídios, e hoje nós vamos ver, né, as proteínas, ok? Características gerais. Primeiro, né, o que são proteínas? As proteínas, elas são os compostos orgânicos mais abundantes na matéria viva. Professora, e não seria a água a substância mais abundante na matéria viva? A substância água, ela é inorgânica, enquanto que a proteína é a substância orgânica mais abundante nos seres vivos. O que são proteínas? São macromoléculas, ou seja, grandes moléculas, constituídas por pequenas unidades, chamadas de aminoácidos. As proteínas, elas são encontradas em diversos alimentos, como por exemplo, carne, peixe, leite, derivados, leguminosas, né, como ervilhas, feijão, né, são alguns alimentos que nós encontramos fontes, né, como fontes de proteínas. Existem aqui alguns alimentos, como já foi descrito, como peixe, frango, carne, sementes, ovos, né, um alimento riquíssimo em proteína. Quais são as funções das proteínas? Que funções elas desempenham? Uma das funções mais importantes das proteínas é a função estrutural plástica. Que função é essa? É a função que a proteína ela constitui o organismo, né? Eu falei inicialmente que a proteína é uma das principais substâncias que compõem a matéria viva, né? A matéria dos seres vivos. E é justamente com essa função estrutural. Um exemplo muito conhecido de proteína com função estrutural é o colágeno. 40% da nossa composição estrutural, né, de pele tem na sua composição o colágeno. Outra proteína também muito importante são proteínas que têm a função de defesa. Um exemplo de muito conhecida proteína de defesa são os anticorpos. Né? Os anticorpos que são substâncias que vão ajudar o nosso corpo, auxiliar o nosso sistema imunológico ao ataque de seres invasores, como vírus, bactérias, entre outros. Outra proteína também com função muito importante são as enzimas, né, como a amilase, a maltase, a lactase, né, são enzimas que têm função de ajudar no processo de digestão, né, acelera as reações químicas no nosso corpo. Outra função importante é a função hormonal. E aí, como exemplo, nós temos a insulina, o glucagon, que são hormônios que ajudam a regular as taxas, por exemplo, de açúcar no sangue. A insulina, por exemplo, é muito conhecida. Outra função também das proteínas é a função de conduzir gases, ou seja, transporte de gases. E como representante nós temos a hemoglobina, né, que está presente nas nossas hemácias e ajuda a transportar gás carbônico, né, e oxigênio. E outra função também muito importante é a função de contração muscular. Nosso corpo, os nossos músculos, eles fazem um processo de contração e relaxamento. E nos nossos músculos está presente também duas proteínas importantes, que é a actina e a miosina. Nesse próximo slide, nós temos aqui essas funções que eu acabei de falar, né, essas de proteínas, e nós vamos conhecer outras nos próximos slides. As proteínas, elas são formadas por pequenas unidades, como já falei, de aminoácidos. O que são aminoácidos? Né? Aminoácidos são estruturas que nós podemos observar aqui nessa imagem, composta de um carbono central. Nós temos aqui esse elemento químico carbono, que faz 4 ligações. Ele faz uma ligação com o hidrogênio, faz uma ligação com esse composto, que é o ácido carboxílico, e faz uma ligação com esse grupo amina. A quarta ligação é com um radical, que é justamente o único que vai mudar em cada aminoácido, como podemos ver aqui na próxima imagem. Nós temos aqui 4 exemplos de aminoácidos, a glicina, a alanina, serina e tirosina, e observem que essa estrutura em destaque é o radical, que é o único que vai mudar. Nós temos aqui o ácido carboxílico, nós temos aqui o grupo amina e nós temos aqui o hidrogênio, que se repete, né, que você pode observar
em todos os outros aminoácidos. O que vai mudar é somente o radical. Existem na natureza cerca de 20 aminoácidos. Esses aminoácidos eles vão se combinar e formar a grande variedade de proteínas que existem. Esses aminoácidos, nos animais, por exemplo, existem dois tipos de aminoácidos presentes. Como, por exemplo, nós temos os aminoácidos naturais, que são aqueles que os animais eles são capazes de sintetizar, são capazes de produzir, e temos os aminoácidos essenciais, que os animais não conseguem produzir e precisam adquiri-los por meio da alimentação. Já os vegetais, eles conseguem produzir todos os aminoácidos que eles necessitam. Aqui nós temos algumas dessa classificação dos naturais e essenciais, nós temos aqui alguns aminoácidos, né, formando aqui o grupo dos 20 aminoácidos escritos: glicina, alanina, serina, tirosina. Aí nós temos aqui outros essenciais que nós precisamos adquiri-los na nossa alimentação: fenilalanina, lisina, leucina, né? São alguns desses aminoácidos, né, mais importantes. As proteínas, elas são organizadas, elas são classificadas também de acordo com a sua estrutura. E essa estrutura ela é muito importante para determinar o tipo de função que essa proteína ela vai exercer. Se ela tem uma função de defesa, uma função de transporte de proteína, uma função enzimática. Então, a sua estrutura ela vai definir a sua forma. E quanto à estrutura, nós temos 4. Nós temos a estrutura primária, que é essa que os aminoácidos eles estão em uma reta, né, estão de forma linear. Aí nós temos aqui uma sequência de aminoácidos. Nós temos também a estrutura secundária, ele tem esse formato helicoidal, né, que dá uma espécie de volta por meio de ligação de pontos de hidrogênio. Nós temos aqui a estrutura terciária, ela dá algumas voltas, né, e forma uma cadeia polipeptídica. E nós temos, por último, a estrutura quaternária, que é a união de de 2 ou mais estruturas de cadeias polipeptídicas no mesmo grupo. E aí nós temos aqui esse formato tendo a união, né, de 2 ou mais cadeias polipeptídicas. Então nós temos a estrutura linear, que é a primária, a secundária, terciária e quaternária. E aí nós temos aqui essa explicação mostrando, né? As proteínas, elas podem sofrer um processo que nós chamamos de desnaturação proteica ou simplesmente desnaturação de proteínas. O que é a desnaturação de proteínas? A desnaturação de proteína, ela acontece quando a proteína ela muda a sua forma. Ela, por exemplo, deixa de ser terciária e volta a ser secundária ou primária, como vocês podem observar nessa imagem. Nós temos aqui uma proteína de um formato original e aí ela sofreu um processo de desnaturação. Com isso, ela vai mudar a sua forma. Quando isso acontece, as proteínas, elas mudam a sua configuração, a sua estrutura, e com certeza isso vai afetar na sua função desempenhada. Nós temos aqui um exemplo bem clássico, que é a clara do ovo, né? O ovo ele é formado em sua constituição basicamente por uma proteína chamada de albumina. Quando o ovo ele é submetido ao calor, que é um dos fatores que ajudam na desnaturação proteica, a proteína ela se desnatura, ela deixa de ser líquida e passa a ser sólida. E isso é o que nós chamamos de desnaturação proteica. Um outro exemplo é a queratina. A queratina presente no nosso cabelo é uma proteína que, quando ela recebe o calor da chapinha, por exemplo, ela se desnatura, ela muda a forma. E aí nós podemos observar claramente na imagem que essas desnaturações proteicas elas podem ser reversíveis ou irreversíveis. Essa primeira, da clara do ovo, é um tipo de desnaturação irreversível, porque depois que o ovo muda a sua estrutura, ele não tem como mais voltar nem a ser líquido e muito menos transparente. Já no caso do cabelo da queratina, não. A queratina ela se desnatura, porém, com a hidratação ou a própria água, esse cabelo ele volta, né, a ter o seu formato original. Então, nós temos aqui o que nós chamamos de desnaturação proteica, quando a proteína ela muda a forma.
Uma proteína muito importante são as enzimas. As enzimas, elas são proteínas que controlam a velocidade das reações. O que é que isso significa? Um exemplo clássico é a nossa digestão. Nós temos um tempo médio, né, de digestão, que com certeza esse tempo seria muito maior se não existissem as enzimas, que aceleram esse processo, fazendo com que tudo isso ocorra com menos gasto de energia. E aqui nós temos um exemplo, né, que mostra, por meio dessa imagem, que esses homens, né, certamente esse aqui, né, que está levando aqui por esse atalho, ele vai certamente ter aí um gasto, né, menor de energia, tem um esforço menor, enquanto que o outro certamente vai ter um esforço maior. Então, o que é que isso mostra? O que é que isso representa? Que as enzimas, elas aceleram o processo das reações químicas e fazem com que esse processo ocorra de maneira mais eficiente, com menos gasto de energia, com menos esforço. Ok? Para que essas enzimas elas tenham a sua ação, a sua velocidade de reação mais eficiente, é importante que exista uma temperatura ideal. Por falar em temperatura, é muito importante lembrar, né, da preocupação que os nossos pais temos, né, quando nós estamos com febre, por exemplo. Por que a febre é algo a se preocupar? Porque o nosso corpo é basicamente constituído de proteínas. E se essa temperatura do nosso corpo se eleva muito, com certeza pode ocorrer uma desnaturação proteica, desnaturação das nossas enzimas, por exemplo. E isso pode gerar um colapso no corpo. Daí a importância de conter a febre antes que ela tenha uma elevação muito grande. Que fatores, né, podem influenciar nessa atividade das enzimas? Um deles é a temperatura, como eu acabei de falar, né? Existe um ponto ótimo de temperatura, uma temperatura média ótima, porém essa temperatura ela não pode ultrapassar, né? E aí, certamente, pode gerar alguns efeitos de desnaturação, por exemplo. Outro fator também é o potencial hidrogeniônico, que nós chamamos de pH. Né? O pH é o índice que vai fornecer o grau de acidez ou alcalinidade. Esse grau de acidez e alcalinidade também deve ter um ponto ótimo. Cada enzima certamente tem o seu pH correto, o seu pH, melhor pH. E esse pH, assim como a temperatura, ele também não pode sofrer grandes alterações, pois essas alterações certamente podem alterar o funcionamento das enzimas. E com isso nós encerramos a nossa aula de hoje. Espero que tenham compreendido. Façam as atividades propostas e depois nós tiraremos as possíveis dúvidas. Um abraço e até a próxima aula.